pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem opinião literária. Por quanto tempo e um spoiler ainda é um spoiler? Bem, gente, como vocês sabem, o spoiler é sempre um assunto polêmico, principalmente quando se fala de livros. Por quê? Diferentemente de um filme ou de uma série de televisão, a gente não lê um livro tão imediatamente quanto a gente assiste a série TV e o filme. A discussão do spoiler, ela é sempre uma discussão um pouco complicada, porque tem gente que vai dizer que spoiler sempre pra sempre vai ser spoiler. Você não pode nunca falar da história do livro pra ninguém, porque vai ser sempre um spoiler se a pessoa não leu o livro ainda. Mas isso é muito mais fácil de controlar quando você está tendo uma conversa tete a tete com uma outra pessoa. É muito difícil de controlar nas mídias sociais, gente. É muito complicado. Como que você vai falar para as pessoas, para elas não falarem o que acontece nos livros, nas mídias sociais, quando elas querem expressar o que elas estão sentindo quando elas leram o livro? Eu, por exemplo, nos últimos 2 meses, eu devo ter levado spoiler de uns 4 livros que eu não li ainda, mais ou menos. E foi sem querer, gente. Sem querer. Era de eu estar navegando no Twitter e ver uma informação que eu não queria ver. Ou de estar assistindo um vídeo de uma booktuber e não ter prestado atenção que ela tinha dado um aviso de spoiler e ter ouvido a porcaria do spoiler do livro. Do final do livro, gente. Do final do livro eu ouvi. Essa ainda me magoou. Não quero falar sobre esse assunto. Mas, além disso, eu mesma passei sem querer 2 spoilers de livro. Um foi no meu vídeo Casar, Beijar, Penhasco, que foi um spoiler de Academia dos Vampiros. E outro foi pra uma pessoa que me perguntou o que eu tava achando de Heir of Fire, da Sarah J. Maas, que é o 3º livro da série Trono de Vidro. E essa pessoa ainda tava lendo Coroa da Meia-Noite, e o que eu falei sobre o Heir of Fire era spoiler de Coroa da Meia-Noite. Mas foi absolutamente sem querer, eu tava muito irritada com Heir of Fire, só que eu não prestei atenção no que eu tava falando e acabei dando spoiler pra ela de Coroa da Meia-Noite. Vamos falar dos 2 spoilers em casos separados. Eu vou falar dos spoilers que eu passei, porque, tipo, quando a gente passa um spoiler, principalmente em mídia social, coisa, a gente passa sem querer. A não ser que a pessoa vá e fale: meu, eu não acredito que XXX aconteceu no livro KYZ. Sabe? Tipo, isso é passar propositalmente um spoiler. Uma coisa é você passar um sem querer numa conversa, outra coisa é você propositalmente passar um spoiler. Vamos falar primeiro do spoiler que eu passei no meu vídeo Casar, Beijar, Penhasco, que foi sobre a Academia de Vampiros. Eu não vou falar o spoiler aqui, fica tranquilo. Mas tinha um monte de gente que não tinha lido ainda a Academia de Vampiros, que me xingou um monte, inclusive deram dislike no meu vídeo. É o meu vídeo com mais dislikes até hoje. Tem poucos, mas é o com mais dislikes até hoje. E eu fiquei pensando, caco os meus botões, tá? O livro nos Estados Unidos, o Last Sacrifice, que é o último livro da série Academias de Vampiros, o último livro da série, o spoiler que eu passei acontece no final do 3º livro, tá, gente? O último livro da série saiu há 4 anos atrás. Eu não vou nem dizer quando que saiu o 3º livro, que é do qual eu passei spoiler no vídeo. Mas 4 anos já, o último livro da série saiu. Aqui no Brasil, o último livro da série já saiu há 2 anos. Ou seja, não sei nem quando que saiu o 3º livro da série, deve ser uns 4 anos atrás também. Então, até quando aquilo é spoiler ainda? Você ainda não se deu o trabalho de pegar a série 4 anos depois pra ler. Ok, esse é um lado da moeda. Do meu lado do tipo, eu tô brava que estão me xingando que eu passei spoiler sem querer. Mas agora eu vou para o lado das pessoas que receberam um spoiler, por exemplo. Como vocês sabem, eu ainda não li a coleção do Percy Jackson e os Olimpianos. E eu ficaria puta da cara se me passassem um spoiler dessa série, gente. Eu ficaria muito pé da cara, mas muito mesmo. Então eu entendo as pessoas que ficaram bravas comigo que eu passei aquele spoiler de Academia de Vampiros. Mas ao mesmo tempo a gente tem que levantar a discussão de até quando o spoiler é um spoiler. Porque realmente os livros, eles já saíram há muito tempo e às vezes já é conhecimento comum as coisas que aconteceram em determinados livros ou não. O outro spoiler de Coroa da Meia-Noite que eu passei, aquele sim eu deveria ter sido xingada e torturada, porque realmente aquele foi péssimo. Foi na distração que eu falei sem querer. Os 2 foram na distração, mas aquele, tipo, o Coroa da Meia-Noite acabou de sair. O Heir of Fire ainda nem saiu. Então realmente eu posso ser muito mais repreendida por aquele spoiler de Coroa da Meia-Noite que eu passei pra aquela menina do que pelo Academia de Vampiros, do livro que já saiu há mais de 5 anos atrás. Obviamente que ainda é ruim eu ter passado spoiler dos 2 livros, mas eu acho que é mais desculpável do livro que já faz um tempão que saiu do que do livro que acabou de sair. Não sei se vocês concordam um pouco com isso também. A Christine da Poland Bananas Books
ela faz um vídeo sobre como evitar spoilers. E no vídeo dela, muito importante, gente, nesse vídeo dela tem spoiler de Convergente da Veronica Roth, que é o último livro da série Divergente, que é, assim, o spoiler mais controverso de 2014, vamos dizer assim. Esse vídeo fala tudo, gente. Se você não quer ouvir spoiler ou ler spoiler, a gente tem que evitar a todo custo qualquer mídia social, ler o livro e depois voltar. Então, porque, tipo, a gente sempre corre o risco nas mídias sociais de ouvir um spoiler que a gente não quer ouvir. Então, não adianta a gente sair correndo, xingando as pessoas que passaram o spoiler. Eu já recebi altos spoilers, gente, altos spoilers nesses últimos tempos, mas eu também não saí xingando a pessoa que me passou spoiler, porque eu ainda não li o livro. Então, ao mesmo tempo que esse vídeo é um pedido de desculpa por ter passado spoiler para essas duas pessoas, também é uma forma de dizer pra vocês que talvez a gente tenha que parar de julgar tantas pessoas que passam spoilers, porque quem não leu o livro fomos nós, entendeu? Tipo, e não tem como a gente evitar, às vezes, de fazer um comentário sem querer, ou de estar navegando no Twitter e ver uma pessoa falando do final de tal livro ou de tal série. Esses dias, por exemplo, eu tava navegando no Twitter, graças a Deus que eu já li, o Convergente, mas esses dias eu estava navegando no Twitter e alguns outros booktubers estavam falando abertamente sobre o final de Convergente no Twitter. Ok, não tem problema deles estarem falando sobre o Convergente. Eu, particularmente, evito ao máximo não falar sobre o final de livros no Twitter e nas mídias sociais. Mas também eu não posso impedir que as outras pessoas falem, porque cada um tem a sua opinião em relação ao que é um spoiler ou o que não é um spoiler. Eu sempre vou tentar evitar, gente. Esse é o meu compromisso com vocês. Eu sempre vou tentar evitar falar spoiler. Mas às vezes a gente não consegue impedir que as outras pessoas falem. E também não adianta sair xingando elas porque elas falaram, porque ela já leu o livro e quem não leu o livro ainda fomos nós. Então, quanto tempo que dura o spoiler de um livro, por exemplo? Quanto tempo que a gente não pode falar abertamente sobre o que acontece em tais livros? Então, Convergente, saiu há quanto tempo Convergente já? Ou então, que nem o meu, Academia de Vampiros, 4 anos que já tinha saído o livro. Por quanto tempo a gente não pode falar nas mídias sociais abertamente sobre o que acontece nos livros? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Eu, por exemplo, séries de TV e filme, eu já aceito que depois de algumas semanas, se eu não assisti ainda aquela série ou aquele filme, eu aceito que eu posso levar spoiler daquilo, porque eu que não fui correndo lá assistir pra saber o que é que aconteceu. Então, tipo, eu não vou xingar as pessoas nas mídias sociais, ou vou mandar a carta pra um site dizendo que eles me quebraram um spoiler 2 meses depois que o episódio já foi ao ar, ou então o filme já saiu no cinema, gente. Porque é rápido. Se você quer saber o que aconteceu, você tem que assistir na hora. E com o livro não deixa de ser exatamente da mesma forma. A única coisa que eu acho que a gente pode expandir um pouco mais esse período de carência de falar dos spoilers do livro para, tipo, 2 anos, 1 ano, 2 anos depois que o livro saiu. Mas realmente, spoiler é um assunto delicado, a gente não quer saber o que acontece. O último spoiler que eu levei me deixou assim super chateada, porque era uma série que eu tava muito empolgada pra ler, e eu já tenho os 2 primeiros livros da série, e agora eu tô assim, eu não sei se eu leio ou não o livro. Esse spoiler que eu levei é de um livro que o último livro acabou de sair, gente, saiu em janeiro agora nos Estados Unidos. Então, eu entendo o que é levar um spoiler e eu entendo o que é passar sem querer spoiler ao mesmo tempo, gente. Então, eu tenho sentimentos bem conflitantes em relação a esse assunto e eu queria muito saber o que é que vocês pensam. Por quanto tempo o spoiler de livro ainda é um spoiler? Ou a gente já pode falar abertamente sobre ele? Ou se a gente nunca pode falar abertamente sobre o que acontece num livro? Quem ainda não leu Cinderela não pode saber o final de Cinderela? Tipo, meu, Cinderela foi escrito 200 anos atrás. Então, é isso que eu quero saber de vocês, pessoal. Por quanto tempo spoiler de livro ainda é spoiler, ou se sempre vai ser um spoiler? Bem, pessoal, deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma opinião literária. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Instagram e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo! Oi, pessoal, meu nome é Angélica e hoje